Flamengo se esquiva de política, dá preço limite pelo gasômetro e vê local ainda com ressalvas. Em entrevista exclusiva para o Mauro César, Landim admite que Fla quer Maracanã, mas pensa em seu estádio no gasômetro. E Shopping Flamengo. Bolsonaro projeta como será estádio rubro-negro no gasômetro. Meu nome é Jeff Sweat e muito bem-vindos. Vamos seguindo o vídeo aí para a notícia. Assiste o vídeo inteiro, beleza? É o seguinte, ó. O Bolsonaro, diante de todo o imbróglio que gira em torno do Maracanã ultimamente, o Flamengo segue determinado em construir um estádio próprio. É aquele imbróglio do junto com o Vasco e tudo, que o Vasco sempre luta para jogar lá, luta na justiça, mas o Flamengo não quer e tudo por causa da questão do gramado, tem muitos jogos, e é essa questão aí que envolve. O Flamengo não tem tanta autonomia assim na questão do consórcio que ele está fazendo de quem joga e quem não joga. Também é um estádio público, fica difícil não ter um consórcio. Então, em meio a isso, o rubro-negro já definiu o alvo, terreno do gasômetro no Porto Maravilha. Nesse cenário, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu parecer favorável para que o projeto se torne realidade. Isso porque, em uma live na noite desta quinta-feira, ontem, o chefe do executivo declarou apoio ao mais querido e pediu ajuda ao Exército. Tem o Flamengo que quer um estádio para chamar de seu. A Caixa está estudando para passar essa área para o Flamengo. Tem algum custo para o Flamengo. Isso aí está sendo negociado. O Exército pode colaborar com o terreno. Não vai ser apenas para o jogo de futebol. Vai ser o Shopping Flamengo, com toda certeza, declarou o presidente da República. Assim, uma coisa que eu concordo com o Bolsonaro é que esse estádio não pode ser só para jogar bola, tem que ser para outras funções também. Mas uma coisa que eu não discordo é enfiar política aí no meio. Eu acho que o Flamengo quer pagar, como a gente vai ver numa notícia mais à frente. Ó. Vai destacar que, na busca de ter um estádio próprio, o Flamengo já iniciou conversas com o dono do terreno do gasômetro, que é a própria Caixa Econômica Federal. Através desse pontapé inicial, o rubro-negro busca uma boa relação com a instituição para, enfim, o projeto sair do papel. Daniela Marques, presidente do Fundo Imobiliário, inclusive afirmou que já pediu um estudo de viabilidade financeira para dar aval ao mais querido. Cabe destacar que, caso as negociações deem certo, o Flamengo tem um projeto para construir um estádio dos mesmos moldes do Arena Borussia Dortmund e Signal Park. A intenção principal do mais querido é que a praça esportiva consiga comportar o maior número de rubro-negros possíveis. A estimativa é que o local tenha capacidade para pelo menos 70 mil pessoas, mas o desejo é chegar aos 80 mil e superar o Maracanã. O que eu acho? É interessante como a disputa, né, o prefeito do Rio e o Bolsonaro estão empenhados em proporcionar isso ao Flamengo. Eu penso que o Flamengo tem sim que comprar esse estádio, comprar esse terreno, como eu falei nos comentários, e como alguém comentou assim, que o Flamengo tem interesse em comprar. Não que seja doado, então, para evitar algum imbróglio no futuro, como eu disse, ó, quem sabe, né, o Bolsonaro, como o Bolsonaro vai para a eleição, o Bolsonaro pode não ser eleito e um próximo presidente, Lula, Ciro Gomes, sei lá, mas quem, Simone Tebet ou outro candidato, pode chegar e embargar esse terreno, falar, o terreno não é da Caixa, não é do Flamengo, e o Flamengo ficar de mãos abanando. Então, eu acho que tem que ser comprado e tudo assim, mas eu concordo com o Bolsonaro na questão de, em vez de ser só um estádio, ter um shopping ali, uma área e tudo, a gente vai ver uma questão na terceira notícia. Olha só. Agora, o Landim deu uma entrevista exclusiva para o Mauro César e eu vou falar aqui com vocês o que ele falou, porque está na coluna dele. É o seguinte, ó. O Mauro César começa a coluna mostrando um item, né, da concessão do Maracanã. Item 3.8. 3.8. Eu vou ler aqui para vocês. Letra E do edital de concessão do Maracanã elaborado pelo governo do estado do Rio de Janeiro.
tribuna de honra do estádio do Maracanã e do ginásio Maracanãzinho e Camarote. O futuro gestor do complexo deverá preservar os direitos de uso exclusivo e sem ônus das tribunas de honra existentes no estádio do Maracanã e do ginásio do Maracanãzinho, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, em todos os eventos ali realizados. Além das mencionadas tribunas, também deverá ser disponibilizado para o uso exclusivo e sem ônus do governo do estado do Rio de Janeiro. 07 Camarote, 317, 318, 319, 320, 321, 322 e 330 no setor oeste do estádio, incluindo o serviço de buffet e uma cota de 40 vagas para estacionamento. Complementa essa obrigação uma cota de 200 ingressos para o setor inferior do estádio do Maracanã em todos os jogos de futebol que venha a ser realizado e 60 ingressos nos eventos realizados no ginásio Gilberto Cardoso Maracanãzinho. Então, o estádio do Maracanã, ele é um estádio público. E essa cláusula ela foi colocada num documento da Arena Carioca, num documento de 2014. E o Mauro César prossegue aqui na questão do estádio. Ele fala que fica claro que, como Fluminense e seu parceiro de gestão temporária no Maracanã, está refém do estádio, pois mesmo que leve adiante o plano de construção de seu próprio na região do gasômetro, precisará lá jogar por anos até que a eventual obra seja feita, né? Então é uma cláusula absurda que tem. Aí o Mauro César faz perguntas para o Landim. Com esse edital e trechos como esse acima, ainda há chance do Flamengo desejar a concessão do Maracanã? Aí o Landim responde: neste momento, sim, não temos opção melhor, mas o futuro a Deus pertence. Aí ele faz outra pergunta: mesmo com tantos itens que limitam o Flamengo, que não concedem autonomia aos clubes sobre o estádio, mesmo como gestores, a resposta acima permanece válida para a pergunta. Então, o projeto do gasômetro não é algo que devamos levar como possível? Pelo contrário, mas não conseguimos implantá-lo em curto prazo. Mesmo que consigamos viabilizá-lo, ação que tem tomado um bom tempo nosso, não o faremos em prazo muito curto e precisaremos de um estádio para jogar até o término da construção. Então, eu de novo perguntando, então seria razoável uma concessão do Maracanã por alguns anos apenas? Isso quem decide não é o Flamengo. Particularmente, não vejo o Estado como bom gestor de infraestrutura. Hoje é oferecido aos torcedores um serviço melhor do que no passado, seja sob administração direta do governo ou de intermediário, quando a Odebrecht operava. Nunca é demais lembrar também que o serviço hoje é sem custo para o Estado, que, ao contrário, ainda cobra aluguel do consórcio. Portanto, no lugar deles, procuraria adotar o maior prazo. Aí outra pergunta: é possível o Flamengo assumir o estádio paralelamente, começar a reguer o seu, para que, quando concluído, rompesse com o Maracanã? Outra pergunta: existe essa possibilidade ou algo parecido? Aí ele responde, hipoteticamente, o Landim, sim. Aí outra pergunta: essa situação envolvendo clubes que não são gestores do estádio é realmente delicada, não? Aí ele responde uma resposta grande aqui, complicadíssimo. Ficam as responsabilidades para as concessionárias e os direitos iguais para todos. Só lembrando, o Vasco foi convidado formalmente a participar da concessão e declinou na época, alegando ter seu estádio e não precisar jogar no Maracanã. O Flamengo e o Fluminense administram o Maracanã desde maio de 2019. Enfrentamos o período da Covid com enormes prejuízos e ninguém pediu para jogar lá. Existem inúmeros relatórios técnicos feitos por agrônomos demonstrando que jogos consecutivos com menos de 48 horas para a manutenção do gramado têm um efeito danoso exponencial. É recomendável não ter mais que 50 jogos por ano no gramado, algo já impossível tendo Flamengo e Fluminense jogando lá. E
é ainda mais danoso sobrecarregar jogos durante o inverno, quando a área norte do gramado não recebe sol durante todo o dia e o gramado tem velocidade de crescimento e recuperação muito mais baixo. Mas o Vasco não respeita nada disso, até porque é franco atirador. Oferecemos datas de meio da semana, por exemplo, dia 31 de agosto, quando haverá jogo do Vasco contra o Guarani no Rio de Janeiro. Mas o Vasco declinou. Ele só quer domingos e sábados, datas onde sempre haverá jogo um dia antes ou depois do Flamengo e Fluminense. Não adianta argumentar que vai destruir o gramado, como de fato destruiu quando jogou com o Sport e obrigou o Flamengo e o Fluminense, os concessionários, a tirarem 3 jogos do Rio para não terminar o ano jogando em campos de pelada. Mas nada cria bom senso e compreensão por lá. Afinal, a coisa mais importante era a estreia de um jogador que volta ao Vasco. Sabemos em que condições, sem ver que o Flamengo, pelo seu compromisso pela preservação do gramado e a prática do bom futebol, teve que fazer em Brasília a estreia do Everton Cebolinha, jogador de nível de seleção brasileira, que custou 12 milhões de euros. É tecnicamente possível a exceção feita em algumas datas especiais a comandar jogos do Vasco sem sobrecarregar o gramado, a menos que parte dos jogos do Flamengo e do Fluminense migre para outros estádios. E só lembrando, o Fluminense, nosso parceiro no Maracanã, concordou em uma enorme mudança que tivemos que fazer no gramado no final do ano passado e que os impossibilitou de jogar a primeira fase do Carioca no Maracanã. O Fluminense foi o mais prejudicado porque deixou de jogar ali os 2 jogos da pré-Libertadores, mas negociou jogá-los em São Januário com a concordância óbvia do Vasco. O Fluminense pagou R$240 mil diante dos 2 jogos. E sabe o que o Vasco fez? Após o primeiro jogo, devolveu o dinheiro do segundo ao Fluminense e mandou ele procurar outro estádio porque tinha sido pressionado pela torcida para não deixar o Fluminense jogar mais lá. Ainda bem que conseguiram convencer o Botafogo a ceder o Engenhão. Já o Flamengo reconhecendo que o Fluminense teria um jogo crucial na Sul-Americana em uma pequena parada para manutenção que foi obrigado a fazer no gramado no Maracanã, transferiu o seu jogo contra o Botafogo para Brasília. Diante de tudo isso, é justo dar o direito ao Vasco ou a qualquer outro clube, sendo o Flamengo, o Fluminense, os concessionários, e escolher datas para jogar no Maracanã, mesmo que claramente contribuindo para destruir o gramado e prejudicando a qualidade do futebol a ser jogado? Onde fica o compromisso com a melhoria do estádio e até com a integridade física dos jogadores? Precisamos trabalhar para melhorar a qualidade do futebol brasileiro, e isso passa, entre as outras coisas, pelo gramado em que os jogos são feitos. Não existe esse problema. Se não existisse esse problema, é óbvio que o Vasco e todos os demais clubes seriam mais do que bem-vindos todos os dias em que Flamengo ou Fluminense não jogasse no Maracanã. Aí ele insiste aqui na pergunta, assim, é um ponto interessante essa argumentação do Landim, porque você vê que ele argumenta de forma correta na questão de preservação do gramado, que é muito reclamado aqui no futebol brasileiro. E ele continua aqui, ó. Gostaria de insistir no ponto. Pode o Flamengo buscar a concessão do Maracanã, lá jogar até que o estádio novo e seu fique pronto? Deixando a concessão de lado, quando isso ocorrer dentro das regras da rescisão estabelecida? E ainda, é possível o Flamengo sozinho ou com o Fluminense propor o estádio do Rio, não a concessão, mas a venda do Maracanã? Perfeito. Suas perguntas, ele respondendo, suas perguntas fazem sentido e obviamente já foram fruto de discussões e definições internas. Mas o Flamengo prefere não se posicionar em relação a elas publicamente nesse momento. Então, gente, ó, o Flamengo luta, né, para manter essa entrevista com o Landim, é muito interessante. E o Flamengo busca a melhoria do estádio. E vamos falar aqui, ó. Agora, né, vamos falar do estádio, da política do estádio. É o seguinte, ó. O Flamengo se esquiva de política,
dá preço limite ao gasômetro e vê local ainda com ressalvas. É porque fala o seguinte, ó, em uma disputa entre o prefeito do Rio e o governo federal para saber quem vai mais agradar o Flamengo na oferta do novo estádio, o clube se mantém frio e atento a diversas oportunidades além do terreno do gasômetro. O preferido por algumas razões, mas também com ressalvas. Ciente de que terá que desembolsar valor alto pelo terreno, eu acho que em torno de 400 milhões de reais, assim, estava avaliando uma reportagem que eu li aqui para vocês, o Flamengo estipula um teto de não mais de 250 milhões a serem pagos à Caixa Econômica. Puxado, hein? 250 milhões de reais num terreno. Porque um terreno valorizado, um terreno gigante, né? Vamos ver. E ver a região da zona portuária como atrativas de logística que não necessariamente redundam em um local ideal para ter nova casa. A principal desconfiança é sobre a baixa atratividade imobiliária da região, mesmo com a obra de infraestrutura e de transporte que a prefeitura pretende inaugurar. As fontes no Flamengo entendem que a presença de um estádio aliado a outros empreendimentos não necessariamente vão revitalizar a área, considerada de risco, e que os dias de jogo demandariam um aparato enorme de segurança para regular o trânsito e conter também a possível violência. Por isso, há por parte do clube um projeto de revitalização semelhante ao realizado em Itaquera, onde o Corinthians tem sua arena. Eu acho importante, porque antes de construir, revitalizar a área, muito legal. E aqui, diante desse cenário e dos custos apresentados, ainda não estão descartados, por exemplo, terreno em Niterói, Deodoro, na Avenida Brasil, e o antigo Parque da Terra Encantada, na Barra. O que mais perdeu força foi o Parque Olímpico da Barra, em função de dívidas das empresas que detêm o terreno. Eu acho que se o Flamengo falar que a Caixa vai revitalizar o local e tudo, eu acho que pode até o Flamengo liberar, a Caixa dar um desconto assim na hora de comprar o terreno. Ainda assim, há quem considere a opção de financiamento público para que se quite o valor a longo prazo. No mais, todos os espaços oferecidos oferecem vantagem financeira, ainda que não sejam a melhor opção logística. Deodoro e Niterói, por exemplo, teriam terrenos doados ou quase de graça. Maracanã segue como um plano distinto. Então, por isso, Maracanã mantém a intenção de seguir com o projeto de um estádio próprio sem abrir mão do Maracanã. A ideia é preservar a concessão do estádio atual, mesmo sem a autonomia desejada e o maior risco de intervenção política. E, em paralelo, seguir na busca de solução definitiva para sair do papel nos anos. Ou seja, o Maracanã seria em parceria com o Fluminense e o novo estádio apenas do Flamengo. Se a concessão não for mantida, o clube poderia jogar sem ser dono do Maracanã e usar a prerrogativa do próprio edital, que hoje beneficiaria o Vasco. Eu acho que se está sendo assim, essa coisa de prerrogativa, o mal que o Estado não consegue manter o gramado, aí vai ficar um gramado ruim, como o Flamengo já jogou no Maracanã com o Estado, com um gramado ruim. A gente viu depois, assim, Copa do Mundo, o estado do Maracanã que estava parado, sem ninguém, né? Em 2014, depois, o Flamengo foi, depois de 2019, o Flamengo assumiu e tudo assim, e revitalizou o Maracanã, que está muito melhor gerido do que o Estado. Assim, o Estado, né? O Maracanã devia ser de algum clube, porque o Estado não consegue gerir, né? É um problema. O Estado é grande, gere tudo. Infelizmente, quando você abraça o mundo, você às vezes fica ruim para gerir qualquer coisa. Eu acho que poderia ter esse plano aí de comprar o Maracanã, né? Não sei. Alguns clubes serem donos do Maracanã para poder manter ele, né? Manter o custo dele, né? Quem sabe no futuro. Neste momento, os discursos políticos são entendidos como oportunidade de obter vantagens, mas qualquer promessa que não possa ser cumprida, sobretudo no caso do gasômetro, levará o Flamengo a buscar outras alternativas. Então, o Flamengo, ele tem assim, tanto a fala do prefeito, como a fala do presidente, como a gente leu aqui no início. Então, o Flamengo, ele pode sim usar essa influência política para tentar obter também um desconto assim, na questão do estádio, mas comprar o terreno, como foi falado aqui. Vocês concordam com
eu vou deixar a pergunta abaixo, assim, que eu gosto de escutar a opinião de vocês. Vocês concordam com a opinião do Bolsonaro, que pode ter o shopping Flamengo? O que vocês acharam nessa entrevista do Landinho? Vocês acharam impactante e tudo? E o Flamengo fugir dessa questão política? Vocês acham que o Flamengo tem que pagar esse valor assim, negociar um desconto, à vista e tudo, né? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu gosto de escutar a opinião de vocês abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para a gente chegar a 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão de inscritos. E deixa o like abaixo porque é super importante. Beleza? Falou e até mais. Vídeo 9 aqui para vocês.